Olá, boa noite. Está no ar mais um Goitacast número 165. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada. Boa noite. E hoje no centro da bancada, a psicanalista doutora Ana Esteves. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Um programa bem mental hoje, né? Vamos falar de mente humana. E depois vamos falar sobre mentes animais também, mas em outra oportunidade. Antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de lembrar que o Goitacast tem alguns parceiros, começando com a Boutique do Pão, o nosso lanchinho de cada quarta-feira. Hoje é diferente, ó. Hoje é sobremesa. É casadinho, Goiabinha. Goiabinha. Isso aqui é o vício, você vai comendo, não para. Consegue parar, não? E a Boutique do Pão do Parque Imperial fica na rua Professora Brandina de Melo, 339, telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. E o nosso Brownie, o Brownie, o melhor do Brasil. Eu tô aqui com um brownie de bacon. Bacon. E teve até um brownie de vinho aqui, né? Que mandamos lá pro presidente Germano. Sabores variados. Muito variados, E o Capitão Brownies fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA, telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. É o melhor. Ali acompanhando a gente pelo Facebook, o Átila Barbosa, dando boa noite aí. Boa noite, Átila. Aí pediu pra gente mandar um alô pro povão de Campo Limpo, Mineiros, Saturnino Braga, Mussurepe, Baixa Grande e Boa Vista. Sintam-se abraçados. Vai vir mais lugares. Baixada em geral. Farol também, Santo Amaro, Baixa Grande, Goitacazes, Donana, Mineiros. Tem mais, eu vou lembrar. Santa Amaro. E hoje, né, nós estamos aqui com uma pessoa que tem muito conteúdo, né, a doutora Ana Esteves. E antes dela falar das suas aventuras, né, que ela também é um pouco bruxa, né, ela vai se apresentar. Quem é a Ana Esteves? Bom, eu sou psicanalista, né, clínica, terapeuta ABA e terapeuta holística. Trabalho aí no Espaço Humanamente e também atendo online, né? E em ocasiões especiais também a domicílio. O que seria uma terapeuta ABA? Terapeuta ABA é uma terapeuta que tem um foco, mas não é exclusivo para crianças ou pessoas atípicas. Então, é uma técnica, uma terapia específica, né, para trabalhar aí com crianças autistas, adultos autistas, crianças com TDAH. Mas, como eu falei, não é exclusivo, né? A gente também consegue trabalhar, por exemplo, tem técnicas ABA para a gente trabalhar na terapia do emagrecimento, por exemplo, né, quando o fator é psicológico. Então, mas em grande maioria a gente utiliza mais realmente em crianças autistas e com TDAH. Interessante. Eu achei que essa técnica ABA é que o profissional chegava sempre na hora do almoço para filar o almoço, alguma coisa assim. Pensei. Hoje ele demorou para soltar dele. Pensei vivendo e aprendendo aqui no Goitacast. E aí, doutora, nesse caso, existe uma grande diferença, né, do holístico para o clínico. Sim, existe sim. O clínico, ele tem um foco, né, na raiz dos sintomas físicos e emocionais da pessoa, né? E a holística, ela foca muito na energia, no fator energético, né? Tanto emocional quanto o mental, né? Eles influenciam também na saúde física. E quando a gente fala do holístico, o energético também afeta a saúde física, né? Então a gente tem meios diferentes para analisar, porém com foco igual, que é a cura do bem-estar, da saúde, né? Como um todo. Mas as linhas são diferentes, mas elas se completam. Eu sempre falo muito isso, né? Elas se completam porque o ideal é a gente trabalhar aí a mente, o corpo, as emoções, as energias também, né? Então acabam se complementando também.
Aí geralmente lá o paciente ele chega procurando outro tipo de tratamento e vocês indicam uma terapia holística ou as pessoas já chegam já procurando, já sabem? Tem casos e tem casos, né? Normalmente, por exemplo, a pessoa que vem atrás de uma psicanálise, né? Ela dificilmente ela tem aquela mentalidade do holístico. Né? Ela é mais cética para isso. Tem muita gente que desacredita, né? Entendeu? E tem também a questão de que muitos associam o fator holístico à religião, e não tem nada a ver com religião. É simplesmente energia, independente de crença, de religião e tudo mais. Mas inclusive, a gente tem aqueles que têm abertura. Não precisa ter uma religião. Sim, não precisa. Você só precisa acreditar que tem energia, existe a energia como um todo. Nós somos energia, né? Tudo é movido a energia. Exatamente, nós somos movidos à energia. Mas tem clientes que a gente percebe uma abertura e a gente sugere, né? Explica como funciona e muitas das vezes dá certo. A pessoa abre a mente, né? Exatamente. Porque se confunde muito espiritualidade, religião e energia, né? As pessoas acham que é uma coisa só e não é. Exatamente. São coisas diferentes. Eu ouvi em algum lugar que uma doença, por exemplo, o alcoolismo, né? Eles dizem que é uma doença física, espiritual e mental. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, não só o alcoolismo, como várias outras doenças. O fator físico, na verdade, ele acaba sendo até uma consequência, tá? Tanto do energético, quanto do mental e até mesmo, em alguns casos, emocionais. Por que emocionais? Porque, às vezes, uma pessoa é alcoólatra por um trauma de infância, por exemplo, né? Mas também pode ser, como já foi comprovado, inclusive alguns estudos, enfim, pode ser até genético, né? Então entra aí o fator físico em alguns casos. Mas independente se é energético, se é físico, se é mental, se é emocional, né? A pessoa ela precisa de um apoio, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de uma terapia, né? Ela não precisa só da força de vontade, infelizmente, né? Apesar de valer muito a força de vontade, mas ela precisa sim de um acompanhamento, ela precisa de uma terapia. E não só o alcoolismo, como qualquer outra doença ou vício, ela tem a sua raiz de alguma forma, seja ela hereditária, seja ela energética, seja ela mental, seja ela emocional. E aí o importante é a gente descobrir o que trouxe isso, qual é a raiz disso, para a gente poder tratar. Né? Não adianta a gente pegar o sintoma, é uma pessoa que está alcoólatra, ela fica doida, ela começa a dançar, ela briga, ela bate, não sei. Isso são sintomas. Sintomas, a gente dá um calmante e está tudo certo. Né? Não é isso que a gente quer tratar a raiz. Então, o que levou a pessoa aquilo dali? Né? E aí pode ser o emocional, pode ser o mental, pode ser N fatores. Terapia que vai fazer essa busca profunda. Exatamente. Né? A gente vai fazer toda uma análise para poder identificar. Aquela questão de causas e efeitos, né? Eu conheci uma pessoa, né, que ele teve problema com alcoolismo e ele ficou abstêmio a álcool e ele um dia foi varrer a calçada da frente da casa dele. E o vizinho elogiou, falou: nossa, você varreu tão bem a sua calçada. Ele falou: vou varrer a sua também. Então ele começou a varrer a calçada dele e a do vizinho. E aí o outro vizinho também elogiou, ele começou a varrer o quarteirão inteiro. Então ele estava canalizando o alcoolismo na varrição. Ele achou um jeito de extravasar aquilo ali, né? É uma substituição. A mente é muito estranha, né? Sério, porque isso não assim, é piada, isso na verdade, assim, a mente, ela tá acostumada a uma coisa. Se ela perde aquilo, fica um certo vazio, né? A gente precisa preencher aquele vazio com uma atividade física, com, enfim, né? Houve uma época, por exemplo, em que eu era fumante. Quando eu parei de fumar, eu troquei pelo chiclete. Era um chiclete atrás do outro, até ter várias dores de estômago, né? Aí eu tive que buscar outra coisa. Aí eu vim para meditação. Aí, no caso, você estava focando nos efeitos. Então. Aí eu vim para meditação, né? Que aí foi uma... Aí viciou na meditação também. Você tava meditando ali.
Mas pelo menos a meditação é saudável. Faz nem mal ao corpo, né? Dirigindo, vou meditar. Ainda bem que eu não dirijo. Né, pô, a gente tava falando de alcoolismo, né? Que nem sempre a pessoa fala, o cara tá viciado que é prazeroso, mas nem sempre o vício é prazeroso. Então, um cara, não sei se você já reparou ali na 28 de março, ali em frente do Super Bom. É um cara que fica ali na ciclovia, todo dia você passar, ele tá ali. Dançando. No sol. Nesse sol que tem feito ultimamente. Você para, um cara meio-dia, o cara tá ali em pé, no sol, dançando com a garrafinha de cachaça. É verdade. Pô, que prazer que ele tá sentindo aquilo ali. Na verdade, mentalmente existe sim o que a gente chama de sistema de recompensa, né? Ele acha que para ele está bom, ele está dançando, ele se sente livre, ele se sente, entendeu? Na cabeça, mentalmente, psicologicamente, tem esse sistema de recompensa, né? Geralmente a gente fala que a pessoa que usa drogas, usa álcool e tal, ela foca nisso, no sistema de recompensas dela. Né, onde ela tem aquele prazer momentâneo. Quando acaba, ela precisa de mais. Acaba, precisa de mais. Porque ela sente falta daquela recompensa que ela tem. Sensação, inclusive, esse rapaz que o Cris citou, eu nunca vi sóbrio. Eu nem sei como que é ele sóbrio. Também nunca vi. Sério, nunca vi. Eu só vejo doidão. E qualquer hora. Eu nunca vi essa pessoa mais. Ele fica muito ali, geralmente perto do Super Bom, ali do jockey ali, da Ricardo. Gente, eu nunca vi. Ou eu nunca prestei atenção. Passa ali e repara só. Parece que é um emprego. O cara tá ali marcando ponto todo dia. E tem tipo a bolsinha que ele deixa ali, ninguém mexe na bolsinha. Ele bota a bolsinha. Bota na muretinha, às vezes tem uma cebolinha, um limãozinho. Gente. E todo dia, o horário que for, o sol que tiver. É folclórico, ele é folclórico. Tá ali em pé no sol, caramba, como que aguenta? O cara tem uma saúde de ferro também, né? Cara, o bicho é saudável. Aguentar aquilo ali, eu não aguentaria uma semana. Não dá pra dizer que ele tem uma saúde de ferro. É aquilo que você falou. A mente é uma coisa engraçada. Por quê? A mente, ela dá a falsa sensação, né? Em alguns casos, principalmente quando a gente fala desse sistema de recompensa, que tá tudo bem, que ele é forte, que ele pode tudo, que não sei o quê. Entendeu? Tira o álcool dele por 2 dias e vê se ele não definha, se ele não cai. Né? Porque a mente vai sentir falta e não tem mais aquele sistema de recompensa que dá aquele up pra ela. Né? E às vezes é um cara que é até novo, parece já ser velho, e vai ver o cara tem, sei lá, 30 anos. Exatamente, porque acaba com a pessoa, né? Mais ou menos, eu já vi relatos de pessoas falando que quando usa cocaína, mais ou menos é a sensação que dá, a sensação que você é um super-homem, que você pode dá vontade de voar, né? Exatamente, o sistema de recompensa é isso, é o prazer, é o êxtase, é a loucura, aquela sensação de que você é livre, você pode tudo, você vai fazer tudo e tá tudo certo, na cabeça deles tá tudo certo, não tem problema, não tem impedimento, não existe polícia, ninguém vai te prender, tá tudo certo. Entendeu? É um mistério, né? E essa questão também do prazer, né? Dando como exemplo esse rapaz da ciclovia, eu até queria trazer aqui no Goitacast, mas não sei se a entrevista vai fluir muito, mas... Traz o que esse rapaz da ciclovia? Eu já pensei. Ele vai ficar em pé dançando aqui. Eu não sei se vai render muito, mas já pensei. Mas talvez traga umas risadas, né? Uma alegria pro lugar. Porque o que acontece nessa questão de prazer, provavelmente ele não começou dessa forma. Às vezes ele começou indo num barzinho, tomava uma cervejinha, tudo no diminutivo, um tira-gostozinho e tal. Uma dosezinha e a coisa foi progredindo. Ele viu que a sensação era boa. Entendeu? E aquilo ali foi aumentando. Às vezes foi uma pessoa que começou a incentivar, né? Tem vários fatores. Às vezes alguma coisa em casa também. Briguei em casa, vou beber. Né? Que tem muito disso também. Vou beber. Aí, poxa, briguei em casa, bebi, me senti tão alegre, né? Tão mais solto, cheguei em casa tão mais alegre. Aí... A solução é essa. Entendeu? E começa a tornar um ciclo que vira vício e assim vai. Acaba virando tudo, né? Às vezes é um motivo, né? Você acha, às vezes até acontece uma coisa boa, eu vou beber pra comemorar o beleza. Você quer se recompensar. Não tem jeito. A desculpa, né? E às vezes acontece que o rapaz é tímido, aí ele quer sair, ele quer chegar numa menina e tal, paquerar a menina, aí ele toma uma bebida pra paquerar a menina. Então, sempre que ele quer sair pra se divertir, ele bebe uma coisinha pra poder... Tomar coragem, ficar mais solto, menos tímido. E vai chegar uma hora que ele já vai sair só pra beber. Vai ser o motivo da saída dele. Exatamente. Mais ou menos assim. Ou que ele já bebe antes de sair pra criar coragem pra sair. Exatamente. Chegar... Aí não vai mais nada.
Exatamente, aí se torna esse vício, né, que a gente vê por aí. Ele acha que ele de cara limpa e não se acha capaz de nada, né? Eu só sou legal quando eu bebo uma coisa. Eu só sou legal, eu só sou corajoso, só sou forte, só sou capaz. Se eu beber, se eu usar isso, se eu fizer aquilo. Tem até um relato, né? Os fundadores de Alcoólicos Anônimos foram Bill e Bob. Esse Bob era um médico. E ele já tinha 50 anos quando ele quis parar de beber. Só que ele só conseguia operar se ele tomasse pelo menos uma dose, porque ele tremia. Então, para fazer a última operação, ele teve que tomar o último gole, porque já era uma necessidade. Aí depois ele se aposentou e nunca mais bebeu, enfim. E foi assim que surgiu a Irmandade, né? Alcoólicos Anônimos. Esse médico foi o segundo membro. E o terceiro foi um padre. Que existe muito alcoolismo entre os padres, por incrível que pareça. Eu não sei se é por conta do vinho, não sei, toma demais, o sangue de Jesus, enfim. Tem muito caso de alcoolismo entre padres. Impressionante, né? Tem uma galera aí no Instagram, ô Josiel, dá uma olhada aí. O Átila tá aí no Facebook, o nosso único fã. Rodrigo, boa noite. Jeane, boa noite. Josiel, nosso operador. Personal, boa noite. Ricardo Lacerda, boa noite. Bento Fábio, boa noite. Milena Silva, boa noite. Campista Pistola, enfim, boa noite. Simone Minguta, boa noite. Doutora Regilane. Aí, Toledo curtindo a gente. Aí ela dando boa noite aí pra gente. Alcineia também. E a doutora Regilane tá falando ali, ó. Doutora Ana Esteves, profissional maravilhosa, também parceira do Espaço Humanamente. Na verdade, né? Tem também o Valentim, boa noite. Max, boa noite. Vila América, boa noite. Na verdade, a gente vai ter, assim, vários psicanalistas aqui conosco, né? Do Espaço Humanamente. A doutora Regilane Toledo esteve conosco, né? Hoje estamos aqui com a doutora Ana. Estaremos também com a doutora Juliana, o doutor Breno e a Grace, que ela já parte para uma área mais dos bichinhos, dos animais. Interessante. Ela é uma terapeuta holística pet. Até adiantando um pouco, né? Estará conosco aqui. Dando spoiler. E aí, doutora, já que a gente tocou no assunto do Espaço Humanamente, são vários membros. Funciona como uma cooperativa? Na verdade, assim, não vou dizer uma cooperativa, é realmente uma parceria. Né? Vocês são tipo sócios, assim, essa galera toda? Não. Existe o espaço, né? E é como se nós fôssemos prestadores de serviço, vamos assim dizer, né? Da área da saúde. Então, cada um tem seu dia, tem seu horário de atendimento. E uma área mais específica, assim, de cada um? E alguns têm, alguns são mais gerais, tipo... psicanalista e pronto, outros são psicanalistas e terapeutas, enfim, né? E a gente, cada um tem ali seu espacinho para atender em horários separados, dias separados, tudo bonitinho. Inclusive, meu dia lá é dia de sexta-feira, tá, gente? Se quiser aparecer lá, dia de sexta-feira. Se quiser me seguir no Instagram, é @psicanalistanaesteves também. Mas é assim, entendeu? Cada um tem seu horário, cada um tem sua carteira ali de clientes. Agora a gente está com uma recepcionista também, que estava faltando, para facilitar todo o serviço ali. A Regilane ali coordena tudo. A Regilane é a CEO ali. Ela coordena tudo, deixa tudo meio organizadinho pra gente, entendeu? E é isso. Tem que ser organizado, né? Com certeza. Se eu fosse um bandido, jamais eu seria do crime organizado, porque é bravo. É crime desorganizado. Desorganizado, deixar tudo espalhado. Entendeu? Não, mas é importante, né? Você, numa empresa, vocês focam na parte técnica, né? E ter alguém para organizar, na parte. Sim, a Regilane, ela também, né, atende, óbvio e tal, mas ela que administra lá o espaço. Legal.
Sempre que a gente tenta abraçar tudo ao mesmo tempo, alguma coisa vai ficar fora, não vai dar certo. Exatamente. É muito bom poder delegar, né, as funções assim. Claro que às vezes você tem que abraçar mais de uma função, mas podendo delegar é melhor. É verdade, não sobrecarrega tanto, né? A mente não aguenta. Né? Nem sendo psicanalista, né? Nem psicanalista. Aí, né, o psicanalista vai precisar de um psicanalista, entendeu? É verdade. É o psicanalista do psicanalista. O cara tem que ter uma base maior, né? Porque ele tá ali com um paciente técnico, então meio que o cara vai ficar julgando ele. Mas tem essa questão realmente. Eu falo para todo mundo assim, todo mundo, na minha visão, precisa de um terapeuta. Ponto. Somos todos doentes mentalmente de alguma forma. Né? E eu sempre falo muito isso, assim, é engraçado quando um psicanalista ele vai em um psicanalista, né? Porque você fica assim, do que você está falando é sério. Concordo com o senhor, não. Não concordo muito, não. E tem a base, né? Tem a base, mas é claro que quando a gente leva o trabalho a sério, a gente não pode fazer isso, né? Na verdade, a gente tem que respeitar o outro profissional que está atendendo a gente. Até porque quem somos nós para falar de nós mesmos, né? A gente vai sempre se defender. Né? Assim como os nossos pacientes se defendem muitas das vezes quando a gente vai falar, olha, você não está percebendo esse padrão de comportamento? Eu não faço isso. É como diz o ditado, a gente só vê a ilha quando a gente está de fora da ilha. Né? Exatamente, entendeu? Qual o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista. Você me fez lembrar de um post que eu vi da menina falando que foi num processo seletivo, né? E perguntaram para ela justamente a qualidade dela no caso. E ela ficou pensando, e no final ela falou assim: a única coisa que eu consigo pensar é que o meu cabelo é bonito. Bom. Diferente, né? Eu particularmente nunca vi alguém falar um negócio desse. Eu particularmente falaria, olha, antes de ser contratada, passa ali na salinha da terapeuta, né? Pra gente ver se tá tudo certo. Mas, enfim. E é muito ruim, né? Você falar um defeito seu é difícil. E você fica naquela, pô, será que se eu falar isso, como é que vai pegar? Mas você falar a sua qualidade também, aí você fica com aquele medo assim, tipo, muito prepotente. Exatamente. Eu tenho mais facilidade para falar dos meus defeitos, inclusive. Porque quando eu falo de alguma qualidade, parece que eu tô sendo pretencioso. Entendeu? Então, isso é muito... Defeitos são muitos, cara. Então, posso enumerar. Na verdade, não é que você tem mais facilidade. O ser humano tem mais facilidade em ver os seus lados negativos do que os seus lados positivos. A não ser quando ela tem um transtorno, por exemplo, narcisista. Né? Que aí ela vai sempre se sobrepor, ela é perfeita, tudo que ela faz é ótimo, né? Etc e tal. Mas, né, o natural do ser humano é sempre prestar mais atenção naquilo que é negativo nele do que aquilo que é positivo. Justamente pelo medo do julgamento, de você falar muitas coisas positivas de você e achar que os outros vão te apontar como prepotente, né? Como sabichão, como aquela pessoa que se acha top de linha, né? Pelo medo do julgamento, a gente não fala tanto bem de nós mesmos como deveríamos falar. Né? A gente acaba focando ali. A gente acaba estranhando, né? Aquela pessoa que chega se elogiando muito, assim. Ninguém gosta, já acha que esse maluco aí é arrogante, né, cara? Já é arrogante, já. Eu faço isso bem, eu sou assim, eu sou assado, cara. Exatamente, a gente até chega a estranhar, porque é uma coisa que a gente normalmente não faria, né? E quando, de certa forma, ele tá bem, ele tá certo em falar, né? É claro, sem humilhar ninguém, sem como eu falei, o narcisista faria isso, né? Ele falaria bem dele, derrubando o outro. Mas quando você fala bem de você mesmo, é sinal de que você tá bem com você mesmo, né? Falando de saúde mental, isso é maravilhoso. Autoestima. Né? Um cara que não tem esse problema nosso é o Romário. Que autoestima que aquele cara tem. Na entrevista ele fala, pô, eu sou foda, eu sei disso, eu sei das minhas qualidades. Não, o cara foi entrevistar ele, tô aqui com um dos melhores jogadores do mundo. Ele, peixe, o melhor. Cara, eu acho maneiro, cara. Eu até simpatizo com isso, porque eu não consigo ser assim, cara. Sei lá. Tem gente que fala, né? Arrogância positiva, né? Não sei, é que isso existe. Eu não sei, eu acho que é uma autovalorização, ele se valoriza, o cara é bom mesmo, então talvez não tanto como fale, enfim.
que eu tenho pessoas na família que, nossa senhora, eu falo, às vezes eu tenho que me preparar para conversar, que tipo assim, ele se acha e de repente não é, entendeu, cara? Aí você tem que ouvir. Romário tem prova social, que ele é bom, né? Não, ele cara, vai falar. o cara ele se garante, né, cara? Pelo menos quando ele era jogador, né, cara, ele se garantia, ele falava e conquistava. E hoje a gente não tá vendo muito isso aí, né? Porque era uma época também que o cara se preocupava realmente com o esporte, né? Hoje parece que ele se preocupa mais com o cabelo, com a tatuagem, com a roupa que vai usar. Tá chato pra caramba. Eu acho que o mundo tá ficando chato, concorda, doutora? Tá chato o mundo. Tá ficando chato, tá ficando enjoado, né? Foi aquilo que eu falei com vocês, todo mundo precisa de terapia. Justamente por isso. Eu acho que depois que a gente passou pela pandemia, né, muitas pessoas ficaram afetadas de formas diversas, né? Umas pessoas ficaram mais enjoadas, mais nojentas, outras ficaram mais deprimidas, outras ficaram mais irritadiças, outras ficaram extremamente impacientes, né? Então mexeu muito com o psicológico de todo mundo, né? Não tem uma pessoa que não tenha tido seu psicológico afetado de alguma forma, né? Então, desde então, o mundo se torna chato, vamos assim dizer, porque a gente já não consegue falar a mesma língua, a gente já não consegue se entender, tudo vira motivo de briga, por exemplo, na internet, né? Em tudo quanto é canto. Verdade. Você não pode falar eu gosto de tomate, o outro vai falar, olha, mas tomate, né, tão vermelho, já era. Né? Vira discussão. E isso porque nós ficamos realmente doentes. A pandemia ela não trouxe só aquela doença física, né, que deixou todo mundo, muitas pessoas mal aí. Ela também trouxe uma doença psicológica pra gente. Foi uma situação inédita que a gente viveu, né? Foi uma situação inédita. Houve aquela coisa do desespero coletivo. Né? O desespero coletivo, porque um ficava desesperado, já passava aquele desespero, aquela ansiedade, aquele nervosismo pro outro, então aquilo se tornou coletivo. Precisamos ficar trancafiados. Isso aí foi também uma coisa que afetou muito. Aquela pessoa que está acostumada a sair, que está acostumada a uma rotina de sair, trabalhar, bater perna, etc, de repente ela se vê trancafiada. Dia pra noite. De repente ela se vê trancafiada. Poxa, bate uma bad, né? Se você não tiver uma cabeça para se adaptar, né, como muitos, eu mesma fui obrigada a me adaptar, meu marido foi obrigado a se adaptar, meus filhos foram obrigados a se adaptar, todo mundo foi obrigado a se adaptar a uma rotina diferente, né? Mas se você não tem um psicológico pelo menos um pouquinho equilibrado, né? Esse negócio de ficar enfurnado, ter que tomar vacina, tem aquela questão, eu não tomo vacina, teve toda aquela briga também, né? A vacina é isso, a vacina faz bem, a vacina faz mal. Tinha briga de vacina, a minha vacina é melhor que isso também mexia com a cabeça, porque aí você tomava de uma vacina tal, o outro falava. Essa não é boa. Aí você fica, nossa, será que eu tomei a ruim mesmo? Será que eu tomei? Aí pronto, a cabeça já surta também, né? Então tudo isso foi influenciando muito. Né? Tem gente que fala, porque ninguém me influencia nada. Cara, a gente influencia. O MEI é incrível como o MEI influencia a gente. No começo da pandemia, eu tava tranquilo até então, mas passou 1 mês, 2 meses e começou começou demorando, né? Vendo repórter, só aumentava, só aquela pressão, né? Mas teve época que eu tava com pânico de álcool. Toda hora álcool. Não, calma aí. Tem que dar uma pausa, não posso deixar me afetar, não. Então, foi o que aconteceu, né? E desde então as coisas foram só piorando porque foram se tornando comuns. Foi se tornando comum ser reclamão, foi se tornando comum ser enjoado, foi se tornando comum ser aquela pessoa que causa intriga, foi se tornando comum brigar por qualquer coisa. Tudo isso acabou se tornando comum, né? Só que é um comum negativo, porque na realidade não deveria ser comum, porque prejudica não só a cabeça da pessoa que está ali, né, obrigando, enfim, quanto todos aqueles que estão envolvidos, né? Vira uma coisa muito coletiva tudo hoje. Qualquer coisa hoje vira coletivo. Porque o nosso mental, ele tá assim. Então, por exemplo... todo mundo conectado. Você vê aquele caso lá da loja que pegou fogo lá no shopping, né? Gente, olha a proporção do coletivo que teve. Quantas pessoas comentaram, compartilharam, sim. se envolveram. E é rápido. Exato. E fica assim, e agora? O que aconteceu com fulano? O que aconteceu com fulano? Não sei o quê. E porque a mente da pessoa, infelizmente, ela se tornou coletiva pro negativo e não pro positivo, né? Não é aquele coletivo do tipo, vamos jogar boas
energias para o mundo, vamos torcer para o Brasil ficar melhor. Não é para o positivo. É só para desgraça. É só para o negativo. O pessoal já estava bolando 1000 teorias, já estavam tentando acusar a dona que foi a vítima, né, de várias coisas. Gente, como é que pode? Foram várias teorias, né, É verdade, que foram surgindo. Várias teorias. Né? E até hoje não acabou a história, até né? hoje não acabou, né? Pra vocês terem ideia. E eu me lembro que na época da pandemia, que ficou bravo mesmo, tinha uma frase que eu odiava: isso vai passar, isso vai pro bicho. E eu era revoltado, que eu não sei se eu fui negacionista. Eu tomei 4 doses de vacina, mas eu não aceitava aquilo. Cara, eu odiava usar máscara. Quem usa óculos, é horrível usar máscara, embaça, machuca a orelha, é horrível. E eu até prometi que ia botar fogo em todas as máscaras e não cumpri. Tá lá tudo guardadinho. Enfim, eu tive 2 vezes Covid, né? Inclusive aqui, né, no programa. As 2 vezes a gente estava aqui. Só que eu fui praticamente assintomático. Uma dor de garganta, uma coisa assim. Mas o negócio era prisão. Né? Você tem que usar máscara dentro da sua própria casa para não passar para a esposa e tal. Só que ele faz saber, tô contaminada. Tão forte, né? Contaminada. Querendo ou não, sempre tem aquele amiguinho do peito, né? Que ligava: Ricardo, como é que tá? Não, tô bem. Hoje morreram 1000. Nossa. Valeu, cara, eu vi. Só pra mexer com o psicológico. Querendo ou não, eu tô bem, mas eu tô com vírus, cara. Né? Entendeu? Sei lá se amanhã vai. E aí, como que a ruim, sua mente fica, né? Aí já começa a surtar, Ansiedade. né? Ansiedade, aquele nervosismo, né? O coração já dá aquela acelerada, né? Aí você fica acessar, aí você falta de ar. Aí você já começa a sentir sintomas que você nem estava sentindo, né? Aí você fica: eu tô com falta de ar, isso aqui é da Covid. Ih, é da Covid. Aí eu acho que eu tô quente, tô febril. Aí começa, né? E você vai surtando aos pouquinhos. Exatamente. Não, e eu, tipo assim, as minhas Covids, eu não tive nada, perda de olfato, paladar, nada. Foi assim, muito tranquilo, mas mesmo assim. Se não te falassem que era Covid, você nem sabia que era Covid, sabia. né? Eu tive gripes muito mais fortes, normais, do que as Covids. Né? No meu caso, foi realmente a gripezinha. Mas a questão era passar para o outro. Uma pessoa idosa, olha, eu ficava, preso dentro de casa, não podia nem na esquina. Olha, foi bravo. Muitas pessoas nessa época entraram em depressão e não saíram ainda. Né? Não saíram, não tiveram ajuda, né? Psicológica, enfim. E, gente, morreu muita gente. Verdade. Né? Eu tenho um amigo que ele perdeu um irmão e um tio. Nossa. E o irmão que ele perdeu era um cara extremamente forte. Ele já tinha, assim, mais de 60, mas era um cara que pedalava, fazia esporte. E, cara, ele foi entubado na época e colocaram ele de bruço. Quando ele falou assim: Ricardo, meu irmão tá de bruço, eu já imaginei que não ia escapar. Então, um cara desse, cara, é difícil, cara. Perder um irmão, perder um tio, assim, é muito difícil. Entendeu? Eu, graças a Deus, assim, na minha família só eu tive Covid 2 vezes, mas fiquei de boa. Mas teve muita gente que perdeu mais de uma pessoa na família. Então, realmente é complicado. 700 mil mortes, né, cara? Perfeito. É mais que Campos inteiro, assim, tipo, morrer. Perdemos uma cidade. É uma cidade de médio porte, né? Que Campos não é uma cidade. Não é cidade pequena, é verdade. E aí você imagina, então, como que fica a mente das pessoas, né? Com 700 mil mortes. Né? Isso acaba se tornando... Tem que ficar afetado mesmo, né? É uma histeria coletiva, não tem como. Não tem como não virar uma histeria coletiva. Só que é uma histeria coletiva que precisa de tratamento. Tratado. Né? E, infelizmente, muitos não procuraram tratamento. Né? Houveram, sim, bastante pessoas que procuraram. Eu falo que, em questão de trabalho, por exemplo, a época da pandemia foi o meu melhor momento. Em questão de sim. trabalho. Teve alguns casos. De trabalho. Né? Por quê? Porque foi aonde eu tive uma maior procura. Mas, ao mesmo tempo, não foi meu maior momento. Por quê? Porque você fica: nossa, quanta gente está precisando de ajuda. Que o momento, em geral, era ruim, né? Quantas pessoas estão precisando de ajuda, né? Como que chegou a esse ponto, né? Você começa a se questionar, né? E engraçado, assim, engraçado é o modo de dizer, claro, que algumas pessoas vieram até com situações que antecediam
a Covid. Só que elas esperaram o gatilho delas foi a Covid. Foi aquele momento de solidão, de isolamento, né? Mas elas tinham situações muito mais para trás que acabou vindo à tona por conta do seu isolamento ou porque perdeu um parente, né? Uma pessoa próxima, enfim. E aquilo ali se tornou um gatilho que foi lá na cabeça dela e olha, você tá cheio de problema. Né? Tem que resolver antes que seja tarde. E aí muitas pessoas vieram procurar assim. Ainda bem que muitas pessoas foram procurar, né? Que, querendo ou não, para muita gente ainda terapia é um tabu, né? Tem gente que não aceita. Infelizmente, sim. Muitas pessoas não aceitam quando escutam de alguém falar, olha, você precisa de ajuda, você precisa de terapia, procura um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Se fala psiquiatra, então... eu mesmo. Porque assim, por exemplo, eu como psicanalista, às vezes faço encaminhamento para um psiquiatra. Né? E quando você fala em psiquiatra, a pessoa fala, eu não sou doida. Eu não sou doida, não é, né? Ela acha logo que é porque ela é doida, porque ela é maluca, ou coisa. Então tem esse tabu, sim. Quando fala que precisa de terapia, elas acham que é porque tá achando que ela é louca, que ela é maluca, que ela tá surtada, que ela é histérica, que ela é isso, né? Tirar a vida, e não, às vezes uma pessoa que a princípio até tá bem, ela também precisa de terapia porque a gente não tá bem todo o tempo. Né? A gente não está sempre Se tiver bem o tempo todo, tem alguma coisa errada. Exatamente. Né? Às vezes a gente está aqui rindo, está conversando, não sei o quê, e daqui a pouco a gente sai ali e vê um cachorro atropelado e já bate uma bad. Né? E aí você vai lembrar de um cachorro que você teve lá na infância, não sei o quê, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem alguma coisa a ser tratada. Né? A gente só precisa reconhecer que precisa de tratamento. Aí no Instagram, Cássio, boa noite. Valquíria Rangel, Leandro, Sávio. Igor Melo estará conosco aqui também. Grande técnico de informática. Aí o cara sabe tudo de computador. Igor Melo estará conosco no dia 12/3. Pedi pro Josiel dar um pulinho lá no YouTube, que eu vi um comentário interessante lá. É o Renato, ele deu boa noite. Boa noite, pessoas. Estou estudando para formação em psicanálise. E a professora Ana é sensacional. Paciente em responder todas as minhas dúvidas e responde de modo simples e objetivo. Renato aí, ó. Obrigada, Renato. Renato é um aluno bem... Assim, é aquele que estuda, né? Ele é aquele que estuda e questiona e pergunta. É bem assíduo nos estudos. Aí, Cal Freitas, minha esposa, dando boa noite. E essa questão que a gente estava comentando, né, da terapia, tem vários preconceitos, assim. Primeiro é chamar o cara de doido. Outro é dizer que é coisa só para rico. Ou que a pessoa é fresco. Então tem assim várias situações de preconceito, né, na questão de terapia. A questão do ser fresco, acho que é o que vem tomando muito o lugar até do ser doido. Porque o doido tá mais ligado ao psiquiatra. Se for homem, então... Tá fazendo frescura. Você fala, eu acho que eu estou com depressão. Isso é frescura. Isso é falta de surra. Isso tem falta de trabalho. Falta de trabalho, né? Tem realmente essas coisas. Eu atendo uma senhora hoje, ela tem 66 anos, se eu não me engano. Ela começou as terapias agora com 66 anos. E ela falou que ela não fazia terapia antes justamente por conta dessa coisa, porque ela tinha uma pessoa em casa que falava que era frescura. Né? E por 20 anos ela sempre quis fazer terapia e por 20 anos ela não fez porque tinha alguém que falava para ela que era frescura. Então foram 20 anos guardando todo aquele sofrimento, reprimindo tudo que ela estava sentindo, né? E agora, com 66 anos, ela finalmente conseguiu se libertar, né? A pessoa morreu ou não? Não, só saiu da vida dela. Foi morrendo. Só saiu da vida dela. E ela tá conseguindo agora tratar. Mas, infelizmente, tem sempre aquela pessoa que tem a cabeça mais fechada e que fala pro outro que o que ela tá sentindo é frescura, né? E que é falta de qualquer coisa menos de terapia. Né? Infelizmente. E existe assim uma faixa etária mais frequente nos seus atendimentos?
Olha, nos meus, tá? Eu atendo muito na faixa dos 30 aos 45. São aqueles que mais me procuram, tá? Mas eu tenho casos de crianças de 5 anos, por exemplo. Crise da meia-idade. Mas meia-idade é o quê? 50? Acho que 40 e pouco, né? 50. Também. Ih, lascou. Mas eu acho errado isso. Eu acho que meia-idade deveria ser um bebê de 6 meses. Porque 1 ano é uma idade. Então meia-idade é metade de 1 ano, 6 meses. Ué. As pérolas dele. Tá bom, né? Eu tava pensando isso Você aqui. tinha que ver a cara que o José, o operador, fez na coisa. Tivesse com a bateria assim, Você já pegou algum caso que você falou assim, caramba, que complicado, que caso cabeludo, uma pessoa com a mente muito bagunçada? Já peguei casos com a pessoa com a mente bagunçada ou com a mente fechada, aquela pessoa que vai pra terapia, mas na verdade ela não quer fazer aceitar. a terapia. E é complicado, a gente tem que saber conversar, tem que saber mostrar pra pessoa, né, o que realmente está acontecendo com ela de uma forma muito sutil, para ela não se sentir ameaçada, não se sentir julgada, não se sentir ofendida, né? Então tem todo esse processo que acho que uma das coisas mais difíceis para a pessoa que está sendo analisada é o medo dela se sentir julgada. Né? Então a gente precisa passar muito isso para ela, que a gente não está ali para julgar, a gente está ali para ajudar. Pode se abrir, né? Que ela está num ambiente seguro, né? Onde ela pode falar à vontade e que não tem pressão. Né? Então, tanto que na psicanálise a gente não chega fazendo perguntas, não, a gente senta e deixa a pessoa falar livremente, que é o que a gente chama de escutativa. Né? A gente deixa a pessoa falar aquilo que ela tem vontade de falar. E aí a gente parte o tratamento em cima daquilo que ela está relatando pra gente. E com o tempo ela vai ganhando confiança e ela vai soltando mais coisas e a gente ganha a liberdade de fazer algumas perguntas pontuais, mais diretas, mais íntimas, de repente, que vão ajudar a gente a chegar ali na raiz da questão. Então, eu já conheci pessoas que eu parar pra conversar, gente, misericórdia. Você chega a sair meio afetado depois que você conversa as pessoas. Dá um peso, né? Caramba, parece que você precisa ir pra sessão de descarrego. Imagina pra pessoa que trata, né? Vocês devem ter. A gente chama de transferência negativa, né? Que quando o paciente ele joga pra gente aquilo que acontece com ela. Mas a gente tem que saber não deixar. Né? A gente não pode deixar que essa transferência negativa nos afete, né? A gente tem que ser sempre imparcial, nunca se colocar no lugar da pessoa, né? Enfim, para poder saber exatamente como separar aquilo e conseguir lidar com a situação. Imagina que você trata várias pessoas, imagina você absorver... E para dormir à noite? Meu Deus. Não é como um HD de computador que tu faz um backup para um disco flexível, não tem como. Você se esvaziar de tudo que você ouviu aquele dia o dia inteiro e partir para o dia seguinte, né? Uma meditação. Meditação é ótimo, ajuda bastante. E eu tava pensando, né, que em muitos dos casos a pessoa não vai por conta própria na terapia, até porque você tem um paciente de 5 anos. Claro que ele não vai por conta dele. De repente é mais difícil, né, quando a pessoa não vai por conta própria. Sim, quando a pessoa não vai por conta própria é mais difícil porque ela tem a resistência, né? Então a gente tem que saber derrubar aquela resistência, né, conquistar a pessoa para conseguir trabalhar. Por exemplo, uma criança que está ali, pegar até um caso real, ela está ali, ela tem TOD, né, que é o transtorno positivo desafiador. E Nescau. Então é aquela pessoa que ela não pode ver ninguém que ela considere hierarquicamente superior, que ela quer desafiar, porque ela quer ser superior, né? Então é aquela criança que tem essa questão. E ela não queria de jeito nenhum fazer a terapia. Então eu tive que entrar no mundo dela, entender o que ela gosta, que no caso dela são os desenhos e tudo mais. Entrar nesse mundo com ela, desenhar junto com ela, Caramba. Virar, entre aspas, coleguinha dela, para ela ver que eu tô ali para ajudar. Né? Para ela ver que eu tô ali para ajudar. E através dos desenhos eu já vou fazendo análise também, que a gente tem a interpretação dos desenhos, mas através dos desenhos eu também vou puxando a conversa. Nunca faça essa terapia comigo, por favor, de desenho. Não. É horrível.
isso é fato real, não é piada, mas às vezes eu até uso no stand-up como piada, que eu fui o único aluno da 5ª série a ficar de recuperação em educação artística porque eu não conseguia desenhar o aquário. E eu fui o único. Caramba. E aí eu fiquei ali, né? Eu sozinho. Vamos fazer terapia? Esse aí precisa urgente. Vamos agendar uma sessão? E a professora morava, tipo, na minha rua. Sabe aquela professora antiga, clássica, brava? Eu fiquei lá, cara, fazendo o aquário com muito sofrimento. Eu consegui. Serviu pra minha vida? Não, mas fiz. Eu sinto um trauma aí, entendeu? Da infância. Que ele até lembrou agora, porque estava ali guardadinho. Eu, quando tirei carteira de motorista, eu fui reprovado no psicotécnico. Por que será? Não, e foi justamente no desenho. Quando eu fiz um curso técnico no IFE, eu fui o pior aluno de desenho técnico. E a professora deixou isso bem claro na frente de todo mundo. Ela, Ricardo, você foi o único que não atingiu a média. Valeu, professora, valeu. O único fui eu. Obrigado pelo incentivo. Ela ainda falou... Obrigado pelo trauma, né? Porque, olha... Ela ainda falou o seguinte, você quando desenha com régua, parece que você tá à mão livre. E quando você tá à mão livre, não parece com nada. Entendeu? E uma vez eu fiz, né? Não tem Dia das Mães na escola? Eu fiz uma flor pra minha mãe, aí mostrei a ela. Ela, Ricardo, que cavalo bonito, né? Pô, cara. Enfim, né? Tem um problema sério com o desenho, muito sério. Fazer interpretação com você, então, vai ser um pouco difícil, né? Vai, muito difícil. Eu tenho muita dificuldade com essa questão de desenho, traços. Eu não consigo escrever reto de jeito nenhum. Isso no caderno de linhas, eu não escrevo reto. É incrível. É um caso sério mesmo de tratamento. Então, né? A gente tem lá, né, valores sociais, inclusive, lá no espaço, entendeu? Se você quiser marcar um horário. Se você quiser marcar um horário, entendeu? A gente entra em contato lá com a Regilane para você marcar um horário. Acho que você está precisando de uma ajudinha. Eu vida no espaço, não vou sair mais. Então, mas quando você estava falando desse caso, essa criança, você já imaginou, você pega a criança lá desenhando, ele me esfaqueando o pai. Eita! Acontece sim. Mas não necessariamente o que a criança desenha é realmente, né, o que ela está pensando. Literalmente às vezes é uma forma dela expressar alguma coisa. Por exemplo, às vezes, vamos supor, a criança, igual ele falou, tá esfaqueando ali uma pessoa. Às vezes é a forma dela dizer que ela simplesmente não quer aquela pessoa presente na vida dela. E ela não sabia como expressar. Entendeu? Então, você tem que analisar realmente, interpretar junto com a conversa para poder entender o que realmente ela quis dizer com aquilo. Aí, no caso desse, se é uma criança, você chama os pais e, coloca para adoção. Tá bravo. Aí a gente observa vários fatores, né? Não necessariamente aquilo que ela quer dizer, mas também pode ser traços de psicopatia. A gente não pode descartar. Psicopatia. O psicopata, ele é um doente ou é um desvio de comportamento de caráter? Ambos. Ele é uma pessoa doente que tem um desvio de comportamento. Um pode levar ao outro e vice-versa. Então, a doença pode levar ao desvio de comportamento, como o desvio de comportamento pode levar à doença. Entendeu? Então, assim, a pessoa, ela pode, inclusive, ela pode já nascer por fatores genéticos psicopata, tá? Ou ela pode adquirir a doença, né? Através de comportamentos que ela vem tendo ou que ela vem presenciando também desde a infância. Exatamente. Uma vez um psicólogo, nesse mesmo curso que eu fiz, né, que tinha o desenho, tinha psicologia também, e eu tirava boas notas em psicologia, por incrível que pareça. E o professor, ele dizia que o psicopata, ele dava um exemplo bem, a grosso modo, assim, né, que era como se um cara marcasse um casamento, aí ele não vai no casamento, ele fica escondido olhando o sofrimento da noiva e sentindo prazer com aquilo. Ele deu esse exemplo, assim, do psicopata. Nossa, caramba. Ele não consegue sentir nada pelas outras pessoas. Então, mas além de não sentir, ele também sente prazer no sofrimento, sim. Nossa. Sim. Isso traz aquela coisa do sistema de recompensa, né? Para ele é satisfatório.
Olha, eu acho que tem uma paciente surgindo aí, ó. Dejane Martins, boa noite. Muito legal essa profissão de cuidar de pessoas. A nossa mente agradece. Eu nunca fiz terapia, mas eu acredito que eu preciso urgentemente. Aí, ó. Olha aí, Dejane, Aí, ó. vamos lá, ó, me segue no Instagram, psicanalista Ana Esteves, entendeu? Vamos conversar. Ainda mais que Dejane é artista, né? Cantora, compositora. Ela é cantora, é. Olha que Grande legal. cantora aí. É, teve aqui conosco já 2 vezes, Cris. 2 vezes. 2 vezes. Tá devendo a terceira pra cantar, né? Tô esperando aqui, ó. Não me esqueci, não. Mas, aí, ó. Ó, quero comissão, hein? 10% aí. Aí, mas eu... Ali, Jaciara, boa noite. É como Jadiel. Rapaz, com esse nome aí você vai precisar de terapia. Boa noite. Marcelo, boa noite. Campos Memes, meu amigo aí, Crislan. O Crislan se envolveu numa polêmica, sabia? É, sabia não. Ah, não sabia não? Ele faz transporte por aplicativo, né? E ele recebeu um chamado, só que a passageira estava embriagada, aí ele cancelou a corrida, ela jogou uma lata de cerveja dentro do carro dele, tentou agredi-lo, aí ele filmou tudo, apareceu até nos noticiários aí. As páginas locais. É, locais. Força aí, Crislan, tamo junto. Doideira, né, cara? É, acontece. Acontece, né? Precisar de terapia essa passageira. É o que a gente estava falando, o Aí. mundo está doente, né? As pessoas estão doentes, né? Por pouquinha coisa, né, a pessoa já explode. Já né? explode, ela já se irrita, ela já quer prejudicar outra pessoa, né? É complicado. Não, é a tolerância. Porque antigamente, cara, é o que eu sempre converso aqui com o Cris, com alguns convidados. A gente podia sentar numa mesa, fulano é de esquerda, é de direita. Isso virava até piada. E hoje não. Hoje dá briga, a pessoa para de falar com o outro. Rompe relação Isso familiar. quando é na melhor das hipóteses, A melhor né? das hipóteses, quando não vai para as vias de fato. exatamente. Que tira a vida um do outro. É, cara. Exatamente. Hoje Hoje você não tem direito de ter suas próprias escolhas e suas opiniões, porque afeta o outro. as torcidas de futebol, antigamente, né, tinha assim, time tal, a torcida briga. Agora são todos os times, até times que não são conhecidos, tá todo mundo brigando, cara. Tá complicado. Por isso que era um motivo para brigar, né? Antes tinha que, esse time aqui, a torcida briga. Agora não, qualquer time tá brigando. Entendeu? Então tá muito difícil. Trânsito, né, Cris? Você que é o cara do trânsito, tá muito complicado. É muito difícil. Você não sabe o que o cara que te fechou tá pensando, aí nessa discussão. E foi por isso que eu desisti de dirigir. Eu tirei a carteira, cheguei em Campos, vi o trânsito de Campos. Eu falei, juro pra você, vendi o carro na primeira semana que eu cheguei aqui. Nossa, o trânsito daqui da cidade, todo mundo fala. É Muita um dos terapia. piores trânsitos que eu já vi. Porque. O povo abençoado, o povo da minha cidade. Verdade. Então, doutora, a gente está chegando aí no final do programa. Infelizmente, quando o papo é bom, voa, né? Queria deixar contigo as considerações finais aí para quem está assistindo a gente. Abrir a mente. Bom, uma coisa que eu queria falar para vocês é que, assim, gente, como eu já até mencionei aqui, todo mundo precisa de terapia, né? Não tenham medo de buscar ajuda, não tenham medo de buscar uma rede de apoio. Às vezes, se você não quer ir logo de cara num terapeuta, pelo menos tenha aquela pessoa com quem você pode se abrir, com quem você pode conversar, que é o que a gente chama de rede de apoio. Seja um amigo, seja um familiar, né? Uma pessoa com quem você pode liberar um pouco das suas emoções. É claro, um amigo, um familiar não vai substituir um terapeuta, mas pelo menos, né, é um pouco da válvula de escape que você precisa, é um início para você soltar um pouco das suas emoções. Então não deixe suas emoções reprimidas, porque isso vai fazer mal. Começa aí pelo emocional, afeta a mente, daqui a pouco o seu corpo começa a sentir também, né? Então, para que a gente não chegue nesse ponto, busque ajuda, tá? E quem quiser aí saber mais do meu trabalho,
tem o meu Instagram, tá? @psicanalista Ana Esteves. Lá vocês vão ver vídeos que eu falo da saúde mental. Muitos stories. Eu falo muito, tem muitos vídeos meus falando de transtorno, de saúde, várias coisas da saúde mental e também da terapia holística. Eu falo de técnicas, o que é certo transtorno, como que a gente pode lidar em casa com algumas pessoas que, por exemplo, eu moro com narcisista, como que eu posso lidar? Eu dou essas dicas também lá no meu Instagram, né? Então, dá uma conferida lá que tem bastante conteúdo legal. Top. E é isso. Agradeço muito a doutora Ana, né, por ter aceito o convite. E é isso. Até a próxima. Valeu!